Imagine ser atingido por 1000 setas, e nenhuma delas te ferir. Não, isso não é uma cena de filme ou um sonho impossível, é o que a palavra de Deus garante àqueles que habitam sob a sombra do Altíssimo. Parece exagero? Então fique comigo, porque hoje você vai entender o real poder espiritual escondido nos Salmos 91 e 23, dois dos textos mais recitados, e paradoxalmente, menos compreendidos da Bíblia. Enquanto muitos repetem esses versículos como mantras automáticos, poucos mergulham nas revelações profundas que podem realmente transformar sua vida espiritual. E é isso que vamos fazer aqui, descer do raso, sair da religiosidade superficial e entrar na presença viva de Deus por meio da sua palavra. Talvez você já tenha escutado essas passagens em velórios, orações da madrugada ou nas promessas de proteção antes de dormir. Mas e se eu te dissesse que esses salmos são muito mais do que conforto emocional? Eles são mapas espirituais vivos, capazes de renovar sua mente, restaurar sua alma e blindar sua vida. Então prepare-se. O que você está prestes a ouvir não é teoria, é transformação. E tudo começa com um mergulho no contexto espiritual que muitos ignoram. Para compreender o impacto desses salmos, precisamos voltar ao momento em que eles foram escritos. O Salmo 23 foi composto por Davi, um homem que já havia enfrentado ursos, leões, gigantes e exércitos, mas também lidava com noites solitárias, perseguições e a sensação de estar esquecido. Em meio a esse contraste, ele declara: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." O Salmo 91, por outro lado, tem autoria debatida, mas muitos estudiosos atribuem a Moisés ou a Davi. Independentemente do autor, seu propósito é claro: transmitir segurança em tempos de calamidade, doença, guerra ou ataques invisíveis. Ele fala de laços do passarinheiro, setas que voam de dia e mortandade que assola ao meio-dia. Imagens que representavam ameaças constantes para quem vivia em tempos instáveis, como os nossos. Ambos os salmos foram escritos em contextos onde a única saída real era confiar plenamente em Deus. Não havia garantias políticas, militares ou médicas, apenas a promessa de um Deus que protege, guia e sustenta. E é por isso que esses textos sobrevivem até hoje, porque eles não tratam apenas de proteção e consolo. Eles nos apresentam uma vida espiritual madura que vai além de buscar milagres imediatos. Falam de habitar, confiar, descansar e ser conduzido. Agora que você entende a origem e a profundidade espiritual desses salmos, vamos mergulhar no primeiro deles. Prepare-se para enxergar o Salmo 91 com outros olhos, não como um amuleto de proteção, mas como um chamado ao relacionamento profundo com Deus. No início do Salmo 91, encontramos uma das declarações mais poderosas das Escrituras: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará." Note a palavra habita, não é apenas visitar, não é passar por ali quando algo dá errado. É morar, permanecer, ter intimidade. Esse esconderijo não é físico. É um lugar espiritual. É onde você entra quando decide viver em obediência, confiança e entrega. E é ali, nesse lugar secreto, que a verdadeira proteção acontece, não só contra perigos visíveis, mas principalmente contra os ataques invisíveis que atingem a mente, o espírito e as emoções. O Salmo continua descrevendo uma série de imagens fortes: armadilhas, pestes, flechas, terror noturno. Mas em cada uma delas, há uma promessa: não te atingirá. Isso não significa ausência de problemas, mas a certeza de que nenhum mal tem a palavra final sobre a sua vida. E quando ele fala que Deus dará ordens aos anjos ao seu respeito, não está tratando de poesia bonita. Está falando de uma realidade espiritual que muitos ignoram. Existe sim um movimento invisível de proteção ao redor daqueles que estão em aliança com o Senhor. Aplicar o Salmo 91 vai muito além de recitá-lo mecanicamente antes de dormir. Significa escolher habitar espiritualmente em Deus todos os dias. É uma posição de fé e decisão diária. Talvez você esteja vivendo momentos em que tudo parece escuro, sem direção, com ameaças que você nem consegue nomear. Esse é o momento de habitar, não de correr, não de fugir, mas de se esconder em Deus. E à medida que você aprende a se esconder, também vai descobrir outra dimensão do relacionamento com Ele, a caminhada constante de quem é conduzido por um pastor fiel.
E é exatamente isso que o Salmo 23 nos revela. Enquanto o Salmo 91 revela o Deus que nos protege nos dias maus, o Salmo 23 revela o Deus que anda conosco em todos os dias da vida. A diferença é sutil, mas profunda. Um nos fala do abrigo, o outro, da jornada. Davi começa com uma frase simples, mas que muda tudo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Note, ele não diz que não terá problemas, mas que nada lhe faltará no meio deles. É uma declaração de suficiência, de confiança total. Ele reconhece que não precisa controlar tudo, porque está sendo guiado. Os verdes pastos não representam férias dos problemas. Eles simbolizam momentos de refrigério mesmo em meio à luta. As águas tranquilas falam de descanso no espírito, mesmo quando a tempestade ao redor. E quando Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, ele está nos ensinando que a presença de Deus não elimina o vale, mas elimina o medo dentro dele. Porque o pastor está ali, com vara e cajado, guiando e protegendo. Muitos de nós queremos sair do vale. Mas o Salmo nos mostra que, mais importante do que sair, é andar por ele acompanhado. Não se trata de evitar momentos difíceis, mas de atravessá-los com fé, com paz, com esperança. Ao final, Davi declara, certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão, ou seja, quem é guiado pelo pastor deixa rastros de graça. Sua vida passa a ter marcas visíveis da presença de Deus. E aqui surge uma revelação profunda. Quando esses dois salmos se encontram, eles não apenas nos protegem ou nos sustentam. Eles nos alinham com o propósito espiritual completo de Deus. Agora que vimos o poder isolado de cada salmo, é hora de enxergar o quadro completo. Juntos, o Salmo 91 e o Salmo 23 formam uma jornada profética. No Salmo 91, temos o início, um chamado para se esconder, para ser protegido, para se colocar debaixo da cobertura de Deus. É o ponto de partida da fé, onde reconhecemos que, sem Ele, estamos vulneráveis. No Salmo 23, temos a continuidade, um convite para caminhar com Deus, seguir sua voz, confiar em sua direção. É o processo da maturidade, onde não vivemos mais apenas por necessidade, mas por relacionamento. Esses dois salmos não competem entre si, eles se completam. Enquanto um te guarda, o outro te conduz. Enquanto um te cobre com asas, o outro te faz andar com segurança. Um é refúgio, o outro é caminho. Na prática, isso significa que não podemos viver apenas em modo de defesa, nos escondendo dos problemas. Precisamos também avançar, crescer, permitir que Deus nos leve além. E talvez esse seja o ponto mais importante: o cristão maduro não escolhe entre o Salmo 91 ou o 23. Ele vive os dois. E isso exige um compromisso prático diário, que você pode começar agora. Agora que você entende a profundidade espiritual desses textos, surge a pergunta: como viver isso na prática? A primeira atitude é transformar esses salmos em oração personalizada. Pegue o texto e reescreva com o seu nome, com a sua realidade. Por exemplo, Senhor, eu escolho habitar no teu esconderijo. Mesmo que a peste me cerque, mesmo que a angústia me visite, eu confio que estás comigo. Além disso, você pode criar um ritual de 7 dias, onde cada dia você medita em uma parte específica de cada salmo. Dia 1. O esconderijo do Altíssimo. Dia 2. A sombra do Onipotente. Dia 3. A vara e o cajado. Dia 4. As águas tranquilas. Até completar a jornada espiritual com ambos os salmos. Outra prática poderosa é a leitura em voz alta e em silêncio. Faça isso todos os dias pela manhã ou antes de dormir. Não como fórmula mágica, mas como declaração viva de fé. Se possível, escreva os versículos que mais te tocam em lugares visíveis, espelho, agenda, celular, para lembrar que você está cercado, protegido e guiado. Esses salmos são mais que palavras antigas. Eles são portais para uma vida espiritual profunda, segura e transformadora. E quando você decide viver essa verdade, nada será como antes. Hoje você descobriu que os Salmos 91 e 23 não são apenas textos bonitos para momentos difíceis.
Eles são mapas espirituais vivos, que revelam um Deus que protege e guia, ao mesmo tempo. Você foi chamado para sair da superfície e mergulhar. Agora é sua vez de habitar, caminhar e confiar. Se esse conteúdo tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal. E lembre-se, quem vive o Salmo 91 e o 23, não anda sozinho, anda acompanhado pelo próprio Deus.